Salve, salve galera! Eu sou o Jefferson Santos, ministro da Disciplina Física na Escola Coronel Pinheiro Júnior e Marilda Nunes. Sou professor supervisor do PIBID para os alunos graduando em Física, no qual os mesmos vão desenvolver videoaulas para ajudá-los no processo de aprendizagem. E se vocês gostarem, deixa um like e um comentário, vai ser muito importante para a gente. E até a próxima! Olá, meu nome é Igor Daniel, eu sou estudante do curso de Licenciatura em Física no Instituto Federal do Pará e também sou bolsista do PIBID, que é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência. E hoje eu vim ensinar aqui para vocês alguns conceitos e propriedades sobre ondulatória, ok? A ondulatória é a área da física que se dedica ao estudo das ondas, que são perturbações causadas em um meio material ou não. Uma grande característica das ondas é que elas apenas podem transportar energia, sem que haja um transporte de matéria. Uma parte dessas ondas contidas no universo são chamadas de ondas mecânicas. Essas necessitam de um meio material para que possam se propagar. Alguns exemplos dessas ondas mecânicas são as ondas sonoras, as ondas em cordas ou ondas causadas na superfície de algum líquido. A outra parte das ondas são as eletromagnéticas. Essas ondas podem se propagar tanto em um meio onde haja matéria, quanto em um meio onde tenha ausência de matéria. Alguns exemplos das ondas eletromagnéticas são as micro-ondas, as ondas de rádio, os raios-x, raios gama e a luz visível, que é a que está mais evidente no nosso cotidiano. Cada uma dessas ondas, sejam elas eletromagnéticas ou mecânicas, terão três características principais, que serão o comprimento de onda, a amplitude e a frequência. Nós diremos que uma onda terá alta e baixa frequência quando o seu comprimento de onda for pequeno e grande, como é o exemplo da imagem. A onda será longitudinal quando o pulso, que é a perturbação que nós causamos nelas, for igual à sua direção de propagação, e transversal quando o pulso for perpendicular à sua direção de propagação. Agora vocês irão ver um experimento bem legal feito pela Jucicleia para que vocês possam entender melhor o que foi dito até agora, tudo bem? Oi galera, eu me chamo Jucicleia, juntamente com o Igor, fazemos parte do Programa de Iniciação à Docência, tá? Do curso de Licenciatura em Física do IFPA, e vou mostrar para vocês em 3D, tá? Alguns exemplos práticos, tá? De como que as partículas das ondas elas se comportam. Vocês acabaram de ver os tipos de ondas, né? Quais as classificações, como elas se classificam em relação à sua natureza, em relação à vibração. E aí a gente vai ver agora, tá? Um exemplo de onda mecânica mais simples que tem e como que as partículas elas se comportam em relação a determinado estímulo. Então aqui nós temos um alto-falante. O alto-falante ele está emitindo esse som. Observe aqui as suas partículas, tá? Aqui em formato 3D para que vocês possam observar. E os sons, eles também são ondas que precisam de um meio material para eles poderem se propagar, tá? Só que essa movimentação do som que é emitido aqui do alto-falante é uma onda sonora que vai se propagar através dos gases, tá? De molécula a molécula, ou seja, vai fazer com que cada molécula vibre e façam vibrar sua molécula vizinha. Olha, presta bem atenção que essas moléculas, elas estão saindo daqui da fonte, né? E essa fonte, que essas moléculas estão saindo, elas estão fazendo com que as moléculas de gases, elas vibram as suas moléculas circunvizinhas. E esse processo, ele vai se repetindo e assim a vibração, elas vão se propagando de forma longitudinal. Isso, então aqui nós temos um tipo de onda longitudinal. Por quê? Porque as ondas que se propagam, elas
elas estão se propagando aqui na mesma direção do estímulo. Nota aqui em vermelhinho, tá vendo? E bem aqui assim nós temos uma seta, deixa eu ajeitar aqui. Nós temos essa seta aqui que ela está mostrando a direção das partículas, do movimento da partícula. Então, nós podemos ver que o estímulo, ele está sendo dado, aqui o estímulo do alto-falante, ele está sendo dado no sentido horizontal e o movimento dessas partículas, elas estão acontecendo também no mesmo sentido que teve a propagação, ou seja, na mesma direção. Então, isso quer dizer que esse é um tipo de onda longitudinal, tá? Porque essas ondas, elas estão se propagando na mesma direção do estímulo, tá bom? Então, o que a gente está percebendo aqui, tá? Nós estamos percebendo que essas moléculas, elas vão vibrando umas às outras e essas vibrações, elas são passadas, tá? Para cada uma delas. E elas desempenham uma função muito importante, tá? Que funções seriam essas? Que quando elas são passadas umas às outras, elas não geram um campo magnético, tá? Só que, mesmo elas sem gerarem esse campo magnético, elas conseguem movimentar as suas partículas que são vizinhas. E por elas não gerar esse campo, elas não podem ser polarizadas, tá? Mas elas conseguem atrair umas às outras. Por quê? Porque elas acabam vibrando. Olha, se vocês observarem bem quando elas se movimentam, elas vibram as suas partículas e acabam vibrando a partícula que está próxima. E essa partícula próxima acaba vibrando as partículas circunvizinhas. E assim o som, ele vai se propagando. Então, o som nada mais é do que uma onda mecânica com direção longitudinal, tá? Vamos ver um outro tipo de onda. Aqui nós temos uma onda eletromagnética, tá? As ondas eletromagnéticas, elas não precisam mais de um meio material para que elas se propaguem. Por quê? Porque as suas vibrações, elas não dependem de um meio material, elas conseguem vibrar e se propagar, né, no vácuo. Essas ondas eletromagnéticas, elas são ondas do tipo transversais e elas são geradas através de um campo elétrico que fica oscilando e gerando outro campo elétrico, tá? Então, se vocês forem notar que nós temos uma antena, deixa eu mudar mais aqui para vocês verem melhor, e notem que vai sendo gerado o campo elétrico aqui e esse campo elétrico ele fica oscilando, tá? Então, esse campo elétrico ele oscila gerando um outro campo elétrico. Olha aqui eu tenho o polo negativo que vai gerar um polo positivo, que vai gerar outro polo negativo. E essa é a oscilação que vai gerando outro campo magnético, ela vai se repetindo infinitamente, gerando aí o que nós chamamos de ondas eletromagnéticas, tá? Então, essas ondas, elas podem ser polarizadas tanto na direção linear, quanto em outras direções mais complexas, tá? E se a gente conseguir identificar a direção dessas vibrações, sabendo a intensidade e o polo, na direção desse polo, a gente pode observar que elas podem ser transversais. Eu vou mostrar no outro exemplo para vocês. Olha, notem que como é que é esse sentido transversal. É quando a onda, ela também se movimenta, né, em relação ao seu meio que foi gerada, tá? O seu meio de propagação, elas vibram de forma perpendicular. Então, essas ondas, elas vão se propagando na direção perpendicular ao seu estímulo. A gente vai ver num outro exemplo, quando a gente for ver alguns exemplos de ondas mais complexas, tá? Aí vou mostrar aqui para vocês rapidamente as ondas gravitacionais, apesar de não estar lá no material de vocês, mas é um outro tipo de onda e elas são ondulações na curvatura espaço-tempo. Então, essas ondas, elas são observadas quando nós temos dois copos, aqui, dois copos maciços, e que eles coincidem entre si, vão se propagando de forma muito rápida
numa velocidade muito rápida, a velocidade da luz. Eles não necessitam de um meio para se propagar, tá? E a gente vai ver aqui alguns exemplos de ondas complexas, tá? Porque na natureza nós não temos, nem sempre a gente encontra um único tipo de onda, tá? Só do tipo longitudinal ou só do tipo de onda perpendicular, tá? Que são as transversais, né? Que elas se movimentam de forma perpendicular. Na natureza, nós temos ondas muito complexas, que elas podem ser apresentadas de várias formas, ou seja, fazendo um conjunto de ondas que elas se movimentam em várias direções e sentidos, né, diferenciados. Olha aqui, a gente pode ter, deixa eu virar mais para cá para vocês conseguirem visualizar melhor, que nós podemos ter aqui em sentidos tanto para cima quanto para baixo, tá? Quanto para frente, tanto para trás. Ó. Então, notem que o movimento aqui, olha, a origem, né, desse movimento, as ondas elas se propagaram daqui, então elas vão nessa direção, porém as partículas elas se manifestam, elas vibram na direção perpendicular a esse estímulo, tá? Então nós conseguimos ver aqui pelas partículas mais vermelhinhas, que é para cima e para baixo. Porém, se a gente for virar aqui, isso aqui é um exemplo da onda do mar, tá? A onda do mar é um tipo de onda bem complexa que nós conseguimos observar esses dois tipos, que é uma junção, tá? De dois tipos de polaridade. Então aí a gente vê que essas ondas elas se combinam, ora longitudinais, ora do tipo transversais, tá? Então olha aqui, a gente consegue observar que bem aqui as partículas elas vão se movimentando, né? Essas ondas se movimentam no sentido longitudinal. E aqui eu já tenho uma movimentação das partículas de forma transversal, ou seja, de forma perpendicular ao estímulo, tá? Que foi ocasionado a onda. Então aqui a gente tem uma combinação de dois tipos de onda, que é o que nós vamos encontrar na natureza e nos nossos estudos posteriores, tá? A gente não vai encontrar apenas um tipo de onda, nem sempre vai ser assim, tá? Existem casos bem complexos e isso daqui vai dar um ponto inicial para os nossos próximos assuntos da nossa próxima aula, tá? Espero que vocês tenham gostado. Vamos lá para a nossa primeira questão de hoje, só apagar aqui. Na primeira questão de hoje fala assim: as ondas, elas são formas de transferência de energia de uma região para outra. Existem ondas mecânicas que precisam de meios para se propagarem e ondas eletromagnéticas que podem se propagar tanto no vácuo como em alguns meios materiais. Sobre ondas, podemos afirmar corretamente que, letra A, a energia transferida por uma onda eletromagnética é diretamente proporcional à frequência dessa onda? Exatamente. Quanto maior a frequência, maior também será a transferência, né, de energia por essa onda, tá? Vamos analisar que a correta é a letra A, tá? Vamos analisar aqui a letra B. Vamos lá. O som é uma espécie de onda eletromagnética e por isso pode ser transmitido de uma antena a outra, como ocorre nas transmissões de TV e rádio. Errada. O som, ele não é um tipo de onda eletromagnética, né? Nós acabamos de ver que o som é um tipo de onda mecânica, tá? Então, vamos lá para a próxima questão. Deixa eu apagar aqui. A letra C. Vamos analisar aqui a letra C. A letra C diz assim: a luz visível é uma onda mecânica que somente se propaga de forma transversal. Errada. A luz, ela não é um tipo de onda mecânica, ela é um tipo de onda eletromagnética, tá? Então está errada. Vamos analisar aqui a letra D. Existem ondas eletromagnéticas que são visíveis aos olhos humanos, como o ultravioleta, o infravermelho e as micro-ondas. Essa alternativa também está errada, porque
esses tipos de comprimento de ondas, eles não são visíveis aos espectros, né, dos olhos humanos, tá? E vamos lá ver a letra E. O infrassom é uma onda eletromagnética com frequência abaixo do audível. O que vocês acham? Não. Quem é uma onda abaixo do audível é a onda mecânica, né? Então, ela também está errada. Agora, vamos aqui para a nossa segunda questão, que diz assim: a luz e o som são considerados como ondas por transportarem energia sem haver transporte de matéria. No entanto, tem características diferentes. A alternativa correta sobre essas duas ondas é letra A. O som, deixa eu pegar minha canetinha. O som é uma onda mecânica e pode ser polarizado, enquanto a luz é uma onda eletromagnética e não pode ser polarizado. Errado. O som é uma onda mecânica, sim, mas ele não pode ser polarizado. Então, essa alternativa aqui, ela está incorreta. Vamos analisar aqui a alternativa B, que diz assim: o som, ele é uma onda mecânica e não pode ser polarizado. Ok. Enquanto que a luz é uma onda eletromagnética e pode sim ser polarizado. Então, a alternativa correta da letra B, da segunda questão, é a letra B. Anotem no caderno de vocês, tá? Então, vamos só dar uma lida aqui na letra C. Vamos lá. Na letra C fala assim: tanto o som quanto a luz são ondas eletromagnéticas e podem ser polarizadas. Errado, porque o som não é uma onda eletromagnética, uma onda mecânica, né? Que nós acabamos de ver aqui. Vamos olhar agora a letra D. Tanto o som quanto a luz são ondas mecânicas. Errado, a luz não é uma onda mecânica. A luz é uma onda eletromagnética, então está errado, tá? Vamos analisar a letra D. Tanto o som como a luz são ondas eletromagnéticas, mas nenhuma delas pode ser polarizada. Também está errado, pelos motivos já falados aqui, tá? Então, com isso, nós vamos lá para a nossa terceira questão e última questão de hoje, tá? A respeito da classificação das ondas, marque a alternativa incorreta. Preste bem atenção. Incorreta. Vamos olhar a letra A. A letra A fala assim: as ondas classificadas como longitudinais possuem vibração paralela à propagação. Um exemplo desse tipo de onda é o som. Essa está corretíssima. Vamos analisar agora a letra B. O som é uma onda mecânica, longitudinal e tridimensional. Exatamente. Nós temos comprimento de ondas, tá? Relacionadas ao som, que podem ser transversais ou longitudinais. Com isso, como elas podem ser também perpendiculares e transversais, logo o som é uma onda que pode se propagar em uma ou 3 dimensões, tá? Mais de uma dimensão. Então, essa também está correta. Letra C. Sobre as ondas eletromagnéticas... letra C, desculpa. Todas as ondas eletromagnéticas são transversais? Exatamente. Todas, sem exceções, tá? Vamos lá para a letra D. A letra D fala assim: a frequência representa o número de ondas gerado dentro de um intervalo de tempo específico e a unidade da frequência é o Hz. Exatamente, isso nós veremos com mais detalhe nas próximas aulas, tá bom, galerinha? Essa está corretíssima. Vamos analisar agora a letra E, a última, né? A letra E fala assim: quanto à natureza, as ondas podem ser classificadas em mecânicas, eletromagnéticas, transversais e longitudinais? Errada, porque em relação à natureza, as ondas só podem ser classificadas, né, como mecânicas, né, eletromagnéticas e
ondas gravitacionais, tá? Transversais e longitudinais é uma classificação que diz respeito à vibração, ou seja, a direção de vibração das partículas, tá? Então, a resposta correta é essa, porque a questão está pedindo para a gente marcar a resposta incorreta, tá? E a resposta incorreta é a letra E, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e vamos lá treinar, tá? Refazer esse exercício e até a nosso próximo assunto, tá bom, galera?